Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Você passa horas em frente aos livros, aos cadernos, computador, estudando e mesmo assim sente que não aprendeu nada? Infelizmente isso acontece muito porque você não está sendo produtivo nos estudos, você está estudando de uma forma ineficiente. Então, se você quiser aprender a focar mais nos estudos, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Todo mundo, infelizmente, acaba estudando de uma forma ineficiente, vez ou outra, e quem acompanha o canal sabe da história da minha prova de Química, que eu me dediquei muito. Eu cheguei da escola 2 horas da tarde e sentei para estudar nesse horário para minha prova de Química. Estudei até as 9 da noite, não dormi bem durante a noite e acabei tirando 3 na minha prova de Química. Então, eu trouxe para vocês algumas dicas que sempre me ajudaram bastante a estudar de forma melhor, como ser mais produtiva nos estudos, e eu tô aqui para passar para vocês. Bom, gente, o primeiro de tudo e mais importante é entender o que atrapalha a sua produtividade. Por exemplo, duas coisas que atrapalham muito são interrupções e distrações. Por exemplo, a interrupção. Às vezes você está numa linha de raciocínio, você está seguindo o raciocínio e alguém vai te atrapalha, você perde o fio da meada, você acaba ficando confuso, esquece o que você tinha estudado, o que você tinha aprendido. Isso acontece muito comigo. E distrações é estudar em um lugar muito barulhento, onde tem muitas distrações, onde o seu celular fica tocando, aí você vai e pega o seu celular para mexer, para responder mensagem. Isso atrapalha demais. Outra coisa que também atrapalha bastante a produtividade é a falta de organização. Você precisa ter uma rotina, precisa ter uma organização, planejamento, e isso vai te ajudar bastante a melhorar a sua produtividade. Além disso, noites mal dormidas, estresse, ansiedade também são coisas que atrapalham nossa produtividade nos estudos, porque mexem com o nosso sistema, mexem com a nossa rotina, com a nossa cabeça, a gente acaba não focando direito, acaba ficando nervoso, então tudo isso atrapalha os nossos estudos, nossa produtividade, ou seja, para a gente conseguir se dar bem nos estudos ou em qualquer outro ramo da nossa vida, tudo precisa estar em harmonia, porque é um conjunto de coisas que fazem com que fiquemos bem. Então, vamos para as dicas para melhorar a sua produtividade. A primeira é: durma bem e se alimente bem. O nosso corpo é a nossa casa, é o nosso refúgio, e ele funciona como uma máquina. Então, por exemplo, se você estiver dando combustível estragado para uma máquina ou combustível que não é próprio para essa máquina, ela não vai funcionar direito. Se você não deixar a máquina descansar por um tempo, ela vai se sobrecarregar, vai ficar muito quente e vai acabar estragando. Então, o mesmo funciona com o nosso corpo. Ele precisa estar todo em harmonia para que a gente consiga se sentir bem e realmente focar. Isso é uma questão científica e lógica. Então, é muito importante que você se alimente bem, com comidas leves, saudáveis, e que você consiga dormir bem, que você esteja em dia com sua ansiedade. A segunda dica que eu dou é: planeje o seu dia com antecedência. É claro que algumas vezes vai surgir algumas interrupções, alguns contratempos, algumas coisas inesperadas, isso é normal. Mas é importante que você planeje o seu dia com antecedência, porque assim você vai ter o controle das coisas que você vai precisar fazer. Então faça uma listinha das coisas que você precisa fazer, das coisas que você precisa estudar, porque assim você vai seguindo a lista, fica muito mais fácil. E desde quando eu comecei a estudar por essas listas de afazeres, eu fico tão ansiosa para marcar que eu já fiz tudo, que eu acabo fazendo, eu acabo não procrastinando. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito desde o primeiro dia. Por exemplo, eu tenho esse planner aqui, que a minha professora me deu de presente, e eu uso ele pra tudo, ele sempre me ajuda muito. Então eu sempre planejo a minha semana, o meu mês com antecedência, eu marco as coisas que eu vou precisar fazer e eu acabo seguindo isso. E eu fico muito feliz de estar conseguindo me organizar, de estar conseguindo preencher tudo direitinho, as coisas que eu preciso fazer. A terceira dica, que também é muito importante, é: acabe com as distrações. E isso inclui tudo, tanto bagunça, quanto gente falando de fundo, televisão ligada e principalmente celular notificando. Gente, eu não sei vocês, mas quando meu celular toca, eu fico muito ansiosa para ir ver o que é notificação, ver se é alguém falando comigo, comentando meus vídeos ou me mandando mensagem. Então, eu posso estar fazendo qualquer coisa que eu vou ficar querendo ir lá ver o que é, eu vou ficar ansiosa, isso me atrapalha demais. Então, sempre que eu vou estudar, eu desligo o celular,
desligo as notificações, coloco em modo avião, faço qualquer coisa para que ele não apite, para que ele não fique vibrando, porque assim é uma forma que eu encontrei para me concentrar melhor e não desfocar, sabe? Continuar nos estudos e focada nisso. Quarta dica é: evite procrastinar. Todos nós sabemos que a procrastinação é um monstro na nossa vida, é um terror, porque a gente acaba ficando com preguiça de fazer as coisas, a gente acaba deixando pra amanhã, aí o amanhã chega e a gente fala, por que não deixar pra amanhã? Aí o amanhã chega e a gente deixa pra depois de novo, e isso acaba virando uma bola de neve, porque vai acumulando com as outras coisas, e depois você vai ver que você vai estar numa avalanche tão grande, mas tão grande, que você não vai dar conta de fazer tudo. Aí você vai precisar fazer tudo mal feito, então é muito importante que vocês façam tudo no tempo certinho, que vocês não procrastinem, porque aí você faz só a tarefa do seu dia e pronto, não vai precisar correr atrás mais. A quinta dica que eu dou é defina metas e prioridades. Anota tudo numa lista, como eu disse, e faça por ordem de importância. Grifa o que for mais importante, enfim, ache um método de deixar destacado o que for mais importante, o que for de mais urgência. Por exemplo, se você tiver muitas atividades para fazer, marca primeiro as que você precisa entregar antes. Por exemplo, uma vai ser te entregar amanhã e a outra vai ser para entregar só semana que vem. Então, obviamente, você vai fazer a que for para entregar amanhã, porque assim fica mais fácil de se organizar e acaba não acumulando. Gente, a sexta dica, que é o amor da minha vida, que me ajuda muito desde que eu entendo por gente, desde que eu estudo, tenha um plano de estudos. Isso me ajuda bastante porque, por exemplo, eu estudo e trabalho, então eu acabo chegando em casa muito cansada, tenho coisas pra fazer, eu gravo conteúdo pro Instagram, gravo conteúdo pro YouTube, então eu acabo tendo muitas coisas pra fazer, muitas coisas pra me organizar, então eu deixo como prioridade estudar porque isso é o meu futuro, né? Eu dependo disso, meu futuro depende disso, então é minha prioridade máxima, assim. Mas meu plano de estudo é basicamente estudar o que foi dito em aula, porque eu estudo à noite, então eu estudo durante o que o professor vai falando, eu vou tirando dúvida, eu vou conversando com ele, eu vou anotando tudo, e depois no dia seguinte, quando eu chego do trabalho, eu dou uma revisada no que foi dito, e se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto pro professor, ou por e-mail, ou na aula mesmo, então isso me ajuda bastante. E eu espero que ajude vocês. Outra coisa que também me ajuda bastante é criar um sistema de metas e recompensas. Por exemplo, eu só vou assistir um episódio da minha série preferida se eu terminar essa matéria aqui até hoje. Então, isso me ajuda bastante porque você fica ansioso para cumprir a sua meta e receber a sua recompensa. Eu vou ficar no celular até um pouquinho mais tarde se eu conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu vou comer um chocolate se der tudo certo. Então, você fica tão ansioso, tão animado para conseguir cumprir as suas metas e receber suas recompensas, que você acaba fazendo tudo e evitando a procrastinação. A oitava dica é: gerencie o seu tempo e faça pausas. Todo mundo sabe que acompanha o meu canal, sabe que eu defendo muito o método de fazer pausas durante seus estudos, porque como eu contei a história daquela minha prova de química, eu não fiz pausa, eu me sobrecarreguei e então eu acabei não conseguindo me concentrar mais nos estudos. Tinha uma hora assim que eu cheguei, estava estudando e não conseguia mais focar, eu não entendia mais o que eu estava lendo. Eu comecei a questionar se eu tinha sido alfabetizada realmente, mas é muito importante fazer pausas durante seus estudos. Os meus professores sempre me falaram que tão importante quanto estudar é descansar. Ter um momento de lazer, ter um momento de descanso, de ficar de bobeira, sabe? Fazer o que você quiser fazer sem ser estudos. Então, você precisa dar uma pausa para sua mente, porque chega uma hora que o seu cérebro começa a ficar tão sobrecarregado com tudo que ele não foca mais, que ele não absorve mais informação, que ele já tá tão cheio que depois ele acaba não cabendo mais nada nele, dizendo assim. E agora a nona, última e não menos importante dica é: conheça o melhor método de estudo para você. Eu sempre falo isso, que é muito importante conhecer como você aprende melhor. E o meu método de estudo, eu vou fazendo resumo enquanto os meus professores falam, eu vou fazendo minhas anotações bonitinhas, eu vou fazendo desenhos, vou fazendo títulos bonitos, grifando o que for de mais importância. Então, meu método de estudo é totalmente baseado em resumos, mapas mentais e assistir vídeos aulas, se eu não entender o que o professor tiver falado, mas é muito importante tirar dúvida com os professores.
Então, tem vários métodos de estudos diferentes, tem várias pessoas que estudam de jeitos diferentes, tem pessoas que escutam melhor, que aprendem melhor se estão escutando, tem pessoas que aprendem melhor se estão lendo, tem pessoas que aprendem melhor se estão explicando para outras pessoas ou até para si mesmo no espelho. Você pega um espelho e explica a matéria para você mesmo. Isso também já me ajudou bastante. Como se você estivesse apresentando um trabalho para sua turma ou para o seu professor, explicando a matéria para alguém. Isso ajuda bastante, porque é realmente muito importante que você conheça como você aprenda melhor. Porque não adianta você simplesmente falar, eu vou estudar desse jeito, mas desse jeito você não consegue aprender, sabe? É basicamente isso. Essas são as dicas que eu uso, que eu sigo, que sempre me ajudam demais. E eu realmente espero que elas ajudem vocês, que vocês tenham um estudo mais eficiente, mais produtivo, que vocês consigam absorver melhor os estudos. E se eu te ajudei, peço que você também me ajude se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, deixando um like e um comentário, que eu sempre vejo todos e fico muito feliz com cada um. Me seguindo nas redes sociais, que sempre estão na descrição do vídeo. Eu posto reels lá, eu interajo com vocês, posto foto. Então é bem bacana que vocês me sigam. Eu posto um vídeo por semana, então se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, é só me acompanhar. Então eu vejo vocês no vídeo da semana que vem. Um beijo e até a próxima!